A tela que está compartilhada é a cheia ainda? Tá cheia. Tá. É que tem 3 janelas lá quando pede para compartilhar a tela, para clicar. Tem uma do formato de apresentação, tem uma do PowerPoint aberto normal, disponível para editar, e mais uma. Então essa aí é a certa. Ok. Bom, boa tarde a todos os nossos ouvintes pelo YouTube. Quero cumprimentar os membros da nossa banca, professor Antônio, professora Adriele, e agradecer mais uma vez por estarem aqui participando desse processo de defesa do nosso acadêmico Joelson, do curso de agronomia da Faculdade Mater Dei. Quero cumprimentar então o Joelson e dizer, Joelson, que a partir de agora você tem de 20 a 30 minutos para realizar a sua apresentação. Boa sorte. Boa tarde a todos. Meu nome é Joelson Carlos Schneider. O meu trabalho de final de graduação 2 é o que vai ser apresentado agora, orientado pela professora doutora Regiane Franco. Nesse trabalho, eu busquei saber sobre a eficiência de teradiatomácea no controle de caruncho, Zabrotes subfasciatus, ele que é um coleóptero da família Bruchidae, em feijão preto armazenado. Introdução. Falando agora da cultura do feijão e da sua importância, isso está um pouco batido até já, mas o aumento crescente da população a nível de mundo gera automaticamente uma necessidade de aumentar a quantidade de alimentos que chegam até a mesa do consumidor. E o feijão aqui na nossa região, ele tem a sua importância econômica muito grande, movimenta cerealistas que compram esse grão, que processam, revendas de insumos, sementes, cooperativas e afins. E segundo a análise mensal da Conab, do mês de maio a junho, a expectativa para a safra brasileira 2020-21, somando a produção das 3 safras, temos 3.077 mil toneladas de feijão. E o feijão comum preto é o terceiro mais cultivado durante a segunda safra, havendo acréscimo na área cultivada em relação à safra passada, 19 e 20, alcançando 192,1 mil hectares semeados em todo o país, o Conab 2021. Então, esse ramo de produção de grãos do agronegócio mobiliza toda uma cadeia produtiva e ela precisa cada vez ser comprometida em oferecer maiores quantidades e acompanhada de bons parâmetros de qualidade. Quanto à terra de diatomácea, a gente pode dizer que a formulação dela é um pó inerte, e que o contato das partículas da teradiatomácea com o corpo do inseto
favorecem a perda de água do inseto, provocando a sua morte. Os pós-inertes, eles tiveram um declínio na sua utilização devido à chegada dos produtos químicos há um tempo atrás, que controlam eficientemente, de forma eficiente as pragas e acabaram ficando. Até também pela facilidade de aplicação e demais quesitos. Também hoje, atualmente, ela é a Athera de diatomácea, ela é uma opção para nichos de mercado, às vezes um pessoal que guarda feijão em casa. Aqui eu trago para vocês uma referência do Lorini et al., de 2015, que a Athera de diatomáceas, se usada na dose recomendada, é eficiente contra as pragas de armazenagem de grãos, não é tóxico para quem aplica e tem um efeito duradouro. Mais uma citação aqui, que eu trago da Embrapa, de 2001. A Athera de diatomáceas mostrou-se eficiente no controle das principais pragas do milho armazenado, em experimentos realizados no Laboratório de Entomologia da Embrapa Trigo, a empresa vinculada ao MAPA, com mortalidade de 100% dos insetos adultos. Também uma outra citação aqui da Rossato, de 2013, que quando a porcentagem de dióxido de sílica na composição é alta e o diâmetro das partículas é menor, melhor é a eficiência. Isso mostra que a composição físico-química da Athera, ela induz maior ou menor eficiência no controle das pragas de grãos armazenados. Mais uma citação aqui do Lorini et al., de 2015 agora. Os pós-inertes usados para controlar pragas de grãos armazenados são substâncias provenientes de minerais extraídos de rochas, que, moídos e misturados a grãos, causam a morte de insetos por dessecação. Então, é bem simples o processo de morte do inseto. Você tem o contato do inseto com a Athera de diatomáceas, e a Athera de diatomáceas tem um alto teor de sílica. A sílica, que tem essa capacidade de desidratar os insetos, basta que haja contato entre os mesmos, causando aí a morte do inseto num período variável. Aí a gente tem uma imagem da Athera à esquerda, que ela pode apresentar diferentes colorações, e à direita temos aí um inseto na fase adulta. Os abróteos subfaciatos, o caruncho do feijão, ele tem uma alta capacidade de causar danos. Ele é, assim, a principal praga no momento de armazenamento do feijão. Ele tem a necessidade de... Por isso você tem a necessidade de fazer um tratamento para o armazenamento do feijão. Também ele tem um ciclo de vida que deixa ele um pouco mais rústico, vamos dizer assim, um animal bem rústico. Ele é um inseto de ciclo completo, né? Ovo, larva, pupa e adulto, e ele fica aí conforme as épocas do ano na fase que mais lhe convém, muitas vezes, que acaba dificultando o controle. Bem, material e métodos. O experimento ele foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, é o tipo de delineamento que mais se encaixa para esse tipo de experimento, e foi realizado no laboratório de fitopatologia da Faculdade Mater Dei, conhecido como o laboratório lá de baixo.
O arranjo desse experimento é do tipo bifatorial, onde foram avaliados 2 fatores, sendo a dose de teradediatomácea e níveis de infestação. 4 diferentes doses em 3 diferentes números, em 3 diferentes níveis de infestação. Fazendo 4 repetições nesse experimento, a gente vai ter 48 unidades amostrais, onde cada uma tem 300 gramas de feijão e a sua dose de teradediatomácea e nível de infestação conforme cada tratamento. Então, objetivando avaliar a eficiência, né, de diferentes doses de teradediatomácea em feijão sob diferentes níveis de infestação do caruncho, os abrotes subfaciatus. Aqui a tabela com todos os 12 tratamentos, onde nós temos as 4 doses, onde a dose 1 é 0 gramas por quilo, a segunda é 0,125 gramas por quilo, a dose 3, 0,25 gramas por quilo, e a dose 4, 0,5 gramas de teradediatomácea para cada quilo de feijão. Então, no total, aí foram necessários 960 insetos, 14,4 quilos de feijão, 48 frascos de vidro vedados com um tecido voal que permite a passagem de ar para o interior dos vidros. A multiplicação dos carunchos, eu fiz em casa a multiplicação desses insetos, usando o feijão BRS esteio, como ele vem da máquina. Ele não foi limpo nem nada, até para facilitar um pouco a multiplicação. Esse feijão foi usado, esses 5 quilos, mais ou menos, foi usado para que os animais se multiplicassem. Ali não tinha controle, nada de temperatura e umidade, nada. Era o ambiente. A preparação dos grãos de feijão, agora esses aqui para a utilização do experimento, são da cultivar BRS esteio, da safra 2020-21, de uma propriedade do interior de Mariópolis, Paraná. Cultivar essa que apresenta boa produtividade e resistência às principais doenças aqui na região. A limpeza desses feijões foi feita manual, onde foi feita a separação e foi pego só o feijão para fazer esse experimento. É um processo demorado, mas fica bem limpo. E a secagem dos grãos até chegar a 13% de umidade foi feita numa estufa, onde tinha uma lona e ficou 1 mês e meio mais ou menos esse feijão por cima dessa lona, onde que uma lona preta para atrair o calor e favorecer o aumento de temperatura e diminuir a quantidade de água nos grãos. E semanalmente eu tirava uma amostra para ver a umidade desses grãos, e quando eles estavam em torno de 13% de umidade, foram retirados da estufa. Aí seguiram para um período de 10 dias para um resfriador, um congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, para a eliminação de qualquer ovoposição ou algum inseto vivo que podia estar ali dentro. O bioensaio, como o experimento foi montado, o produto utilizado foi a teradediatomáceas defensivo natural orgânico, distribuído por Diluca Comércio. A pesagem da teradediatomácea foi feita em uma balança de precisão do laboratório da faculdade, e a montagem de cada tratamento foi simples. Você foi pegando um vidro, preenchendo com as 300 gramas de feijão, e
cada tratamento a sua dosagem de teradiatomácea e quantidade de carunchos, simulando a infestação por carunchos. E acomodando essas unidades amostrais, esses vidros, nessa BOD que a gente vê aí na imagem, a uma temperatura constante de 25 graus Celsius. Foi utilizada, então, essa estufa BOD, onde a temperatura estabelecida foi de 25 graus para todas as amostras. A contagem dos insetos vivos, ela foi feita em 4 diferentes momentos, às 12, 24, 36 e 48 horas, onde em cada momento desses era feita a retirada desse vidro, dessa amostra da BOD, e despejado nessa vasilha que a gente vê nessa bandeja que a gente vê aí na imagem, e realizada a contagem de insetos vivos em cada tratamento e cada repetição, e fazendo a anotação. Material e métodos. Os dados, eles foram submetidos aos testes estatísticos de normalidade e homogeneidade. Os trabalhos que não atenderam os dados, que não atenderam os pressupostos matemáticos, foram transformados e posteriormente submetidos à análise de variância, a ANOVA. As médias comparadas pelo teste de Tuck e a 5% de significância. Então, esse foi o método utilizado para comparar as médias. E aqui temos já os dados processados na tabela, onde a gente consegue ver aqui a primeira colocação é que, em relação às variáveis, porcentagem de insetos vivos, às 12, 24, 36 e 48 horas, não houve interação entre os fatores doses de teradiatomácea e níveis de infestação. Por isso, os fatores foram analisados de forma isolada. Então, a primeira colocação aí é que a gente não tem interação significativa entre os fatores testados nesse experimento, nessas condições. A porcentagem de insetos vivos não se diferenciou nas avaliações realizadas com 24, 36 e 48 horas, em relação aos níveis de infestação pelo caruncho. Então, se a gente olhar na primeira coluna aqui, as últimas 3 avaliações aqui, a gente não teve a porcentagem de insetos vivos, ela não se diferenciou em relação à primeira avaliação. Aqui na primeira avaliação a gente tem até uma diferença de 69% 69% dos insetos vivos, e depois valores menores, e nas últimas 3 avaliações a gente tem os números bem próximos aí. Aqui, se a gente pegar a avaliação de 48 horas, aqui 20, 18, 19, então não teve a porcentagem de insetos vivos não se diferenciou nessas últimas 3 avaliações em relação ao nível de infestação pelo caruncho. Em relação às doses, a porcentagem de insetos vivos nas 3 primeiras avaliações realizadas foi menor na dose de 0,5 kg, e em relação à testemunha, de 0 gramas por quilo. A gente vê, né, a diferença. Aqui em cima a gente tem a testemunha, que morreu só, a gente teve só 85% dos insetos vivos, e
na dose de 0,5 gramas por quilo de teradiatomácea, a gente teve só 61% dos animais, por cento dos insetos vivos. Isso prossegue no decorrer das próximas avaliações, mostrando que em maiores quantidades de teradiatomácea, a eficiência no controle do caruncho ela melhora. E as doses intermediárias de 0,25, 0,250 gramas por quilo, aqui no meio, elas não se diferenciaram das demais. Inclusive foi até igual ali, quase na avaliação de 12 horas, se a gente olhar, 76% dos insetos vivos. Resultados obtidos por Dias, 2020, o qual verificou que a teradiatomácea foi eficiente no controle de caruncho do milho, com destaque para grãos duros, sendo recomendada a menor dose de 0,5 gramas por quilo. Então, aí um trabalho feito pelo Cassiano Dias, onde ele encontrou que a teradiatomácea teve um resultado bom no controle do caruncho do milho, e melhores ainda os resultados quando eram grãos com maior dureza. Mais um trabalho aqui, em experimento realizado com milho sob tratamento sem a teradiatomácea, além de causar um maior dano nas sementes, afetaram a qualidade e o peso de grãos, e carunchos apresentaram maior capacidade de reprodução. Beres 2019. Observando-se os melhores resultados na dose de 1 grama por quilo de teradiatomácea. Então, aí a gente vê que até na reprodução, aí, os insetos foram favorecidos na ausência de teradiatomácea. Ali na primeira avaliação, realizada ali nas 12 horas, a porcentagem de insetos vivos foi menor nos grãos infestados com 10 insetos. Em estudos, a Rosato 2013 relata que quanto menor a granulometria e maior o teor de dióxido de sílica da teradiatomácea, melhores são os resultados no controle do caruncho. Então, isso indica que infestações com menos insetos são mais rapidamente controladas, né? E é possível que os insetos entram em contato com uma maior quantidade de pó, acelerando a sua morte ali em relação à composição físico-química que o Rosato ressaltou em 2013. Na última avaliação, tivemos maior mortalidade de insetos, no entanto, as diferentes doses testadas não se diferenciaram. No entanto, a dose de 0,5 gramas por quilo proporcionou maior mortalidade nesse período, quando comparada à testemunha de 0 gramas por quilo. Isso eu complemento agora também com um outro trabalho aqui de Massaro Júnior et al., de 2007, onde eles usaram milho com 5 dosagens de teradiatomácea e avaliações do primeiro ao 28º dia, conseguindo resultados de mortalidade de 95% de citofilos ZA+, com 6 e 9 dias nas dosagens de 1 e 0,750 gramas por quilo, respectivamente, enquanto nas dosagens de 0,5 gramas por quilo e 0,250 gramas por quilo levaram de 13 a 27 dias nessa ordem para atingir o mesmo nível de eficiência. Então, ali dá a entender que o tempo de contato da praga com a teradiatomácea pode ser tanto relevante quanto a dose ser utilizada. Conclusões. Não houve interação entre os fatores doses de teradiatomácea e níveis de infestação por carunchos Abrossius fasciatus. A primeira colocação que fica bem clara ali, né?
E a dose de teradiatomácea de 0,5 gramas por quilo foi mais eficiente no controle de desabrotes subfaciatos em relação à testemunha. Então, isso fez com que os insetos entraram em contato com uma maior quantidade de produto, né, de tera. E a eficiência da teradiatomácea no controle de carunchos, ela aumenta com o passar do tempo, verificado que na última avaliação, a porcentagem de carunchos nos tratamentos com a presença da teradiatomácea, ela é menor. Então, muito obrigado pela atenção. É isso aí. Parabéns, Joelson, pela sua apresentação. Comunico à banca, então, que a apresentação do Joelson durou, então, 24 minutos. Nesse momento, eu quero convidar o professor Antônio para realizar as suas considerações. Muito bem, boa tarde a todos os que estão nos assistindo e acompanhando essa banca do Joelson. Gostaria de agradecer ao Joelson e também a professora Regiane, né, pelo convite para fazer parte aí dessa banca, né. Sempre é bacana e sempre a gente aprende mais quando você participa aí das bancas, compreendendo, né, alguns mundos diferentes aí. E parabenizo aí pela apresentação, Joelson. Tá? Obrigado. De forma clara, detalhada, devagar, tá? Não transpareceu aí nervosismo, né? E o fato de tu abordar de forma mais devagar, isso te ajudou bastante. Em relação à elaboração dos teus slides, também te parabenizo, estavam bem leves, no sentido de que não estava nada carregado de informações, você tinha figuras para exemplificar, tópicos para te auxiliar apenas, né, a lembrar do que você deveria falar, e aí você usou apenas a apresentação como uma base, né, tá de parabéns. Em relação ao teu trabalho escrito, tá, no que se trata de citações e referências, aí faz um pente fino lá, tá, senta com calma, pega as normas, dá uma conferida, tá, para ajustar as coisas, tá, tem várias coisinhas ali que precisam de ajustes. E eu verifiquei que tu usou poucas citações de artigos, tá? Você baseou bastante em documentos, sites, né, na internet, tá? Seria bacana se tu trouxesse também informações de artigos aí para agregar, tá? Em relação ao teu referencial teórico, tá? Parabenizo também, tá amplo, tá? Você foi atrás, pesquisar as informações acerca do teu objetivo, né? Daquilo que norteia o objetivo do teu trabalho, foi agregar mais conhecimento sobre o determinado assunto e para utilizar, inclusive, isso depois lá na questão da discussão, tá? Muito feliz aí nas tuas colocações. Em relação aos teus materiais e métodos, tá? Compreendi ali como foi feito. E aí faz uma dúvida minha, né, em relação à questão, né, do teu fator B, que são o número de insetos, né. Geralmente, como que se trata isso, né? Isso aí seria, esse número de insetos seria uma densidade, número de insetos, sei lá, por metro cúbico, ou seria um nível de infestação? A gente levar isso para a realidade é um tanto difícil. Mas a gente pode comparar assim, 300 gramas de feijão, né, com 3 diferentes níveis de infestação, né? 300 gramas é pouco, se for ver, é pouco feijão, né? Com 10 insetos, 300 gramas com 20 e com 30. Seria... bem. Só ajusta, coloca infestação. Tá? O teu fator B é em diferentes infestações do inseto. Tá? 10, 20, 30. Tá? Nível de infestação. Tá? Porque senão coloca lá que
o fator B, são 10, 20, 30 insetos, tá? Mas insetos por o quê? Por metro quadrado, metro cúbico. Então, é um nível de infestação que é dado em número de insetos. Só faz o ajustezinho lá. A terra da diatomácea, ela é registrada, né? Tem produto comercial já, né? Eu acho que sim, sim. Tem diferentes marcas. Tá, show de bola. Uhum. E ela está registrada para uso na agricultura orgânica. Sim. É fácil de comprovar isso nela, né? Porque ela é um composto de minerais, vamos dizer assim, né? Uhum. Muito bem. Tu fizeste uma avaliação de contagem do número de insetos vivos, né? Uhum. E como que tu fez aí para que não ficasse nenhum inseto escondido lá dentro do feijão? Ah, era escrito igual tem ali eu acho que é na imagem, na terceira imagem da apresentação, se não me engano, lá tinha em cima do vidro escrito o tratamento e a repetição, e aí eu tinha uma folha onde eu anotava, e daí eu olhava lá aquele tratamento e aquela repetição, a quantos insetos ele correspondia. Aí ficava procurando até achar. Até achar visto, não? Tá, bacana. Bacana. Muito bem. E uma outra pergunta já nesse sentido aí, por que se avalia o número de insetos vivos e não o número de insetos mortos? Pois é. Olha, eu pensei, no começo a gente pensou assim, deve ser mais fácil, porque quanto ao resultado, assim não vai influenciar muito, né? Então a gente pensou, deve ter mais inseto morto, né? Então vamos contar os vivos para facilitar um pouco, porque a informação a gente teria igual, né? Quanto à eficiência e o mérito da deficiência da terra, né? Sim, não, compreendi perfeitamente. Não, vendo por esse lado, contar os insetos vivos se torna bem mais fácil. Não, maravilha. Muito bem. Tá, foi visto ali, né, que as doses efetivas, né, de fato, da terra de diatomácea, desconsiderando a testemunha, né, as doses efetivas, elas não foram diferentes entre elas, né, elas só diferiram da testemunha. Ok. E isso tu vê como um resultado bom, o fato de todas as diferentes doses efetivas, a 0,125, 0,25 e a 0,5 gramas por quilo, o fato delas não serem diferentes estatisticamente, isso é um resultado bom? Seu trabalho? É uma informação, né? Não é um resultado bom. Eu queria que fosse proporcional, né? Que tivesse interação. Quanto maior ali a dose, maior a quantidade de insetos mortos, né? Ou menor a quantidade de insetos vivos em menos tempo possível. Mas não, né? Teve ali as doses intermediárias que praticamente não diferiram nada. E então, quanto à pergunta que você fez, não é um bom resultado olhando por isso. Mas se você pegar ali o resultado que a gente teve em 0,5 gramas por quilo, meia grama por quilo, é um resultado bom. É nesse sentido que eu ia chegar, tá? Mas assim, é um resultado bom, tá, Gelson? Por que é um resultado bom? Porque você conseguiu uma eficiência, né? Uma eficiência muito boa na dose de 0,125 gramas por quilo, uma eficiência que não foi diferente estatisticamente do que tu usar meio quilo. Então, isso é muito mais barato, por exemplo, você usar 125 gramas por quilo, né, do que usar meio quilo. Então, esse resultado é bom, tá? Porque com uma baixa dose, você tem um resultado quase que igual a você usar meio quilo, tá? Então, isso sim é um resultado bom, tá? Resultado muito bom, por sinal, indica que o produto tem uma eficiência bastante alta, tá?
Quando o fator do valor entra em jogo, aí a gente começa a pensar, opa, a melhor pode ser a menor, por causa que ela vai ter uma eficiência semelhante e um custo menor, né? Isso, tá. E o aumento da dose não aumenta o nível de controle significativamente, tá? Isso aí. Por que não houve uma diferença para o número de insetos nas 24, 36 e 48 horas ainda? Pensando em... porque na contagem do nível de infestação ali, 10, 20, 30 insetos, né? Teve diferença ali de 10 insetos onde teve um menor número de insetos vivos em relação ao tratamento de 20 insetos e de 30, isso nas 12 horas. Depois, nas 24, 36 e 48 horas, já não teve mais diferença nenhuma. Tá? Verdade. No que isso está atribuído, será? Olha, olhei bastante vezes já para esse canto da tabela e eu acredito que a pequena quantidade de insetos favoreceu um contato maior com o produto, com a terra de diatomácea, fazendo com que mais área do corpo deles tenha contato com a terra e tenha esse aumento da mortalidade mais rápido, talvez isso. Sim, concordo contigo, tá? Porque se tu pega ali 10 insetos nas 300 gramas que tu usou lá de feijão, tu colocou a terra de diatomácea ali dentro, se tu pegar e dividir a quantidade de terra de diatomácea que tu colocou para 10 insetos, vai ter mais para cada inseto do que nos 20 insetos e nos 30 insetos. Então, em 12 horas, com um período curto, isso gerou uma diferença. E a 24 horas em diante, isso já não resultou mais numa diferença, porque a terra de diatomácea foi efetiva. Tá? Bacana, as minhas considerações aí eram essas, tá? Eu quero te parabenizar muito, porque deve ter dado um serviço enorme, tá, para fazer isso aí, tá? Tenho certeza absoluta, né? Assim como o trabalho que a Vitória desenvolveu aí na banca anteriormente, também me dado um trabalho muito grande para fazer, tá? Então vocês têm um mérito aí, tá? De que realmente tiveram bastante trabalho e hoje vocês estão aqui, né, para apresentar isso que vocês fizeram, tá? Muito bem. Obrigado novamente aí pelo convite para estar presente aqui hoje. Eu que agradeço, professor. Agradecemos, então, professor Antônio, pelas suas considerações, ótimas considerações, que serão, com certeza, acatadas. E nesse momento, então, eu quero passar a palavra para a professora Adriele, para que ela realize, então, as suas considerações. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, professora Regiane, professor Antônio. Gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite para participar como membro avaliador, então, do seu trabalho, né? Um importante momento para vocês. Fico bem feliz quando lembram de mim, tá? Gostaria de te parabenizar pela sua apresentação, tanto pela sua apresentação quanto pelo seu trabalho todo, né? Pelo empenho que você teve, todos os momentos que teve que passar no laboratório contando caruncho, né? Que fase. Às vezes a gente ia lá e encontrava vocês perdidos lá contando os bichinhos. Mas faz parte, né? A gente trabalha bastante para, no final, conseguir defender aqui o trabalho. Então, eu queria te parabenizar. E na sua apresentação, você foi bem feliz, assim como o professor Antônio comentou, né? Eu faço dele as minhas palavras. Você foi bem feliz, se apresentou de uma forma bastante calma, né? Você não apresentou estar nervoso, não pulou palavras, slide, nem nada. Você explicou ali os teus resultados, as tuas discussões, principalmente, né? E os teus slides também estavam bons, tá? Então, os parabéns. Bom, em relação ao teu trabalho escrito, no geral, eu não tenho grandes considerações, tá? Tem nada assim... muito agravante para mudar.
São detalhezinhos de escrita, de nome, de detalhes em tabela, questão para melhorar mesmo. Então, eu vou pontuar alguns deles e depois eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Sim. Mas antes de falar isso, né, novamente, enfatizar a importância do seu trabalho, assim como eu falei no anteriormente também da Vitória, que a gente não pode pensar, né, sempre naquela mesma linha, só existe o químico, só existe uma fonte. Né? Ele tem eficiência, ele é extremamente importante, mas existem algumas coisas que não podem ser feitas com ele, ou alguns problemas que surgem com o uso indevido e que a gente tem que achar uma solução. E vocês, como a geração aí que está saindo para o mercado, é extremamente importante vocês estarem ligados, né, nessa parte aí dos produtos mais alternativos. Então, é extremamente importante o tema do seu trabalho, novamente, parabenizar por isso, tá? Seu trabalho, introdução, referencial, eu gostei bastante, sequência, explicação, até eu ia te fazer uma pergunta, mas você escreveu bem certinho aqui no teu material, e na sua apresentação você também falou que é da forma como a Thera, ela atua, né, como se fosse o modo de ação dela, que é pela desidratação, né, ela vai diminuir a cera, então tá bem explicadinho aqui, tá? Uma coisa que eu te sugeriria talvez colocar uma foto ali no teu referencial do inseto, né? Eu fui procurar na internet, porque eu não sou da área, então eu já vi muito qual inseto que é, só que por nome eu não conheço. Então, talvez colocar uma fotinho, talvez tua ou da internet, né? Colocar a fonte. Acho que fica bem explicativo ali, tá? Vamos lá. No teu material e métodos, lá na tua tabela onde você coloca os teus tratamentos, você coloca lá doses, né, T1 até o T12, daí doses e quantidade de insetos. Aí você coloca dose 1, dose 1, dose 1, dose 2, dose 2. Substitui esse dose 1 pela dose realmente que é. Eu vi que você colocou embaixo, né? Mas vou repetir a palavra. Fica muito mais fácil de visualizar, você já tá vendo ali as doses, uma embaixo da outra, fica mais interessante, tá? Sim. Mas é só um detalhe, certo? Essas doses que você usou, pensando não só no seu experimento e nos teus resultados, mas pensando na prática, né? Para um produtor ou para um silo fazer o uso dessa prática. Você acha que são doses baixas, altas, fácil de aplicar? Como que fica isso lá no campo? Ela fica ela parece assim no início que vai dar um trabalhão, mas ela é relativamente fácil de aplicar, conforme, digamos que eu acabei lendo em outros trabalhos que eu não usei eles para fazer o trabalho, o meu trabalho, mas durante o preenchimento do silo ela ia sendo aplicada, ela não daria trabalho, vamos dizer assim, para utilizar ela, para aplicar ela. Conforme acontecia o preenchimento do silo, ela ia sendo incorporada, vamos dizer assim. Espalhada. Então, ele é um pó que é fácil de ser, ele se adere facilmente, ele não vai ficar embolotado, uma coisa assim, né? A tua percepção quanto a isso. Bem isso. Ok. E seria uma dose relativamente baixa, estava fazendo a conta aqui, se você usar 0,5 gramas, dá mais de 500 gramas, né? Por tonelada. Pois isso, né? Então, eu te pergunto outra coisa. Questão de viabilidade econômica, custo, é um produto muito caro? Como que funciona? Como que você compra por quilo? Mais de 1 quilo? Como que é? Quanto a esse, com o nome comercial de Diluca, o que a faculdade me forneceu, eu não sei o preço. Mas esse tempo eu olhei na internet de um Google na primeira sugestão que apareceu ali, é uma coisa de 300 a 350, 1,5 kg, 2. Então ele não é tão caro. R$350? Daria para 3 toneladas de grãos? Se for pegar, vamos supor, aqui ali, pegar o dobro da minha dose que eu usei 0,5 grama por quilo. 1 grama por quilo seria 1 quilo
por tonelada, certo? Uhum. 1 quilo para 1.000 quilogramas de feijão, 10 quilogramas para 10.000 quilos de feijão. Vamos supor, trazendo para grandes proporções, seria em torno de 10 quilos para 10 toneladas de feijão, o que é bastante feijão. E também vai depender do tipo de armazenamento, né? Da quantidade que vai ter, né? Mas pensando numa propriedade menor, até pela questão do produtor, ele conseguir fazer esse armazenamento em casa e manter esses grãos com uma boa qualidade, eu acho que é interessante, né? Sim, eu até dou uma ideia aí para um trabalho futuro, caso alguém se interesse, de fazer em maior escala e fazer o uso, o uso desse feijão, fazer avaliações desse feijão mais tarde, 2, 3 meses depois, e normalmente com o feijão preto, né? Porque o feijão preto ele tem uma menor, ele perde menos características, vamos dizer assim, com o armazenamento, né? Em relação aos outros. Talvez fazer em sacas ou em bags, né? Seria um pouco mais aplicável, né? A questão prática. Legal. E até um ponto que você comentou aí, né? Que eu queria perguntar é em relação ao nível de infestação. Você comentou ali alguma coisa com o Antônio também. Que você usou esses níveis. Esses níveis normalmente são utilizados em artigos? Ou como que você definiu esses valores? Eles são baixos, são altos? Se você pensar na questão de campo, isso seria uma alta infestação, uma baixa? É um nível alto de carunchos. E se você pegar ali a infestação mais alta de 30 insetos em 300 gramas de feijão, é muito alta a infestação. Isso que eu pensei, porque aí se você for fazer um experimento, por exemplo, a campo, né, ou na realidade, você não vai ter essa infestação. Então, possivelmente, ela tem um efeito até potencializado, quem sabe, né? Pode, não pensei nisso, verdade. Enfim, só para você pensar aí, né, e quem sabe nos próximos trabalhos, né? Claro. Tem alguns momentos aí do teu texto que você coloca os passados, no futuro, mas lembra que tudo já foi feito, então mudar. Ali na questão das variáveis analisadas, você coloca a contagem de insetos. Daí eu coloquei ali vivos ou mortos. E aí eu tinha a mesma pergunta que o Antônio fez. Por que os insetos vivos? Teu objetivo é saber quem morreu, né? Quanto que morreu, quanto que controlou. Até coloquei ali por que vivos e não mortos, tá? Mas não que você tenha que mudar, né? Mas pensando nos próximos trabalhos, eu acho mais interessante colocar o número de insetos mortos, né? Que ele vai te dar um valor de defeito ali, né? Da mortalidade. E se você for analisar, é só diminuir, né? O que sobrou, o que não é vivo, tá morto, né? Se você sabe o número de insetos que colocou, então é tranquilo isso, tá? Aí outra coisa, padronizar os gramas por quilos, tá? Uma hora você usa ponto -1, outra hora a barinha. Então, dá uma olhada ali, tá? Outra pergunta. Aí você já também discutiu um pouquinho em relação às doses e tudo mais. Você observou que o 0,5, ele teve a maior mortalidade, né? Dos insetos. Mas ele não diferiu das outras doses. Tá? Esses níveis, eles são considerados níveis bons de controle, na sua opinião? Sim. Igual a resposta para o Adriano antes. Sim. Ok. E aí eu tinha outra pergunta aqui que era... Você já comentou alguma coisa, mas... E também pensando em trabalhos futuros, né? Se você esperasse alguns dias, por mais que a dose seja baixa, você acha que iria ocorrer, por exemplo, 100% de morte? Tanto nas doses mais baixas quanto na dose de 0,5, na dose maior? Sim. Inclusive, ali na avaliação de 48 horas, alguns tratamentos, algumas repetições dos tratamentos ali com a maior dose, eles não tinham mais insetos vivos. Mas como é média, né? Às vezes, lá no último... Sim. Na última avaliação, mais, né? tinha... Isso na maior dose, você falou, né? Isso, na maior dose.
Pois é, eu diria assim que eu acho que nos dois talvez reduziria bastante, né? Talvez na menor dose demoraria um pouquinho mais para chegar nessa 100% de mortalidade. Só eu penso no seguinte caso, né? Porque uma dose menor ela pode não ter aquela eficiência ali tão rápida, então pode ser que esses insetos eles já acabem se reproduzindo. É rapidinho o tempo de reprodução deles? É bem... Em torno de 40 dias, se você pegar uma temperatura um pouco elevada, ele completa o ciclo, sim. Ali em relação que você estava falando do tempo de morte e a dose, tem ali o trabalho do Massaro et al. Eles verificaram lá que tanto a dose pode ter a mesma influência do que o tempo. Não tem assim um mais importante que o outro. Certo. Só que daí esse tempo, às vezes, lá foi perto de 20 dias. Se demorasse muito mais, aí o efeito já não, talvez não... Também, enfim, teria que testar, né? Também, e outra, o inseto ele vai ter um determinado ciclo de vida. Pode ser uma morte natural também. O ciclo de vida normalmente ali é em torno de 10 a 12 dias na fase adulta. Ok. E para finalizar, então, eu só te pergunto que você analisou aí os trabalhos que você procurou na internet, né, os artigos, enfim, nas revistas, na literatura. Só tem vantagens usar terra de diatomácea? Ou achou alguma desvantagem? Olha, desvantagem pior que não. Não achou? Mas então você está feito na vida aí, ó. Continua estudando a terra. Legal. Eu li inteiro os resultados dos outros trabalhos. Pior que não encontrei mesmo. Que bom, né? Então é um produto extremamente eficiente e positivo, né? Que eu vi que você escreveu ali que ele não tem efeito, né, sobre o aplicador e tudo mais, né? Um poder talvez residual na ingestão desses grãos, enfim. E para alimentação, ele precisa passar por algum processo de retirada? Alguma coisa que você leu nesse sentido? Não, eu acabei lendo em algum lugar, acho que também não foi nos trabalhos que eu usei para fazer o meu, que normalmente até esse feijão ir para a embaladora e chegar no consumidor, ele vai ser perdido, porque ele é fino e tal. E mesmo que está aderido no feijão, quando ele chega, a dona de casa dá uma passada de água no feijão, sempre antes de pôr para cozinhar. Deixa de molho. Beleza, então, Joel. Da minha parte era isso. Depois eu vou te enviar o arquivo com as considerações escritas. Enfim. Obrigado novamente pelo convite. Tá? Passo a palavra para a professora Regiane. Obrigada, professora Adriele, então, pelas suas considerações. Eu queria fazer algumas observações em relação ao trabalho do Joelson, até para parabenizar, tá, Joelson, independente aí da tua nota. Porque você sempre foi muito autônomo, né? Às vezes está no silêncio, a gente acha que não né? Meu Deus, o que está acontecendo com o Joelson? Mas ele está ali, está lendo e está por dentro do que ele está fazendo. E o Joelson, foi ele que viabilizou esse experimento, porque ele que foi atrás dos carunchos, né? Então, vocês viram na metodologia, foram 960 insetos, né? Então, se tratando dos abrotes, que é uma espécie mais difícil de multiplicar do que os citófilos, né? Que é do milho. Então, na verdade, o Joelson, ele fez os dois, né? Nós desenvolvemos 2 projetos, uma Amanda, que vai apresentar logo depois do Joelson, mas foi o Joelson que viabilizou os citófilos para nós, ele que cuidou da multiplicação dos abrotes, né? Então, e ele contou inseto por inseto, separou, né? Então, esse mérito é todo seu, Joelson, eu agradeço, né? Porque se não fosse essa tua autonomia, essa tua iniciativa, esse projeto não teria se viabilizado. Tá, parabéns. Capaz. Então, agora, Joelson, eu vou pedir para você permanecer aqui nessa sala, eu e a banca vamos nos retirar para finalizar a sua nota, tá ok? Beleza.
Voltamos, Joelson. Então, parabéns, Joelson, a sua nota final ficou em 9,1, tá? Te parabenizo pelo teu andamento aí durante a execução do teu projeto, tá? Foi um prazer ser a sua orientadora, foi bem gratificante mesmo, tá? Então, eu passo a palavra a você, caso você queira fazer alguma consideração. Bom, quem tem que agradecer também para o trabalho ter acontecido é a você, Regiane, que sempre norteou aí as pesquisas e as ideias dentro do trabalho, e teve assim uma importância fundamental. Igual eu disse ali, deu o norte, né, para onde ir. Embora às vezes eu ficava pedindo pouca coisa, né. Agradecer ao Francisco, aí não aparece, mas está sempre aí no chat, ele está aí, né, fazendo se tornar possível essa apresentação de casa, e também ao pessoal que assiste a gente pelo YouTube. Agradecer também aos professores aí que avaliaram a banca pela disponibilidade de tempo e pelas perguntas e considerações. Muito obrigado. Bom, então com isso eu finalizo esse processo de defesa do nosso acadêmico Joelson. Agradeço a